Salve galera, eu sou o Isidro e a nossa intenção nesse vídeo aqui agora é fazer a nossa tão sonhada videoaula sobre desenvolvimento de games. Como vocês sabem, a gente teve a ideia de fazer um mini Flappy Bird, uma coisa bem rudimentar, para a gente poder ter noção do quanto de esforço a gente tem para poder fazer um game, para poder fazer um joguinho para dispositivos móveis. Então, o nosso foco nessa aula aqui, nessa série de aulas, fazer um jogo para Android que seja um Endless Run, tipo um joguinho infinito, como o Flappy Bird se apresenta. Lógico que o Flappy Bird tem as suas características, mas a gente vai usar algumas ideias do Flappy Bird para a gente poder implementar o nosso próprio jogo. Como que vai funcionar? Com o que a gente está preocupado aqui? Passo número 1, a gente está preocupado com a mecânica do jogo. Então, a parte artística eu vou deixar um pouco de lado, porque eu vou pegar artes de jogos já conhecidos. Então, peguei aleatoriamente assim 2 jogos que são conhecidos da galera. Um deles é o Shaq Fu, o outro é o Kirk the Amazing Firebird, Kirk and the Amazing Mirror, e a partir daí a gente vai combinar essas artes e fazer o nosso Frankensteinzinho. Tá bom, como é que a gente vai trabalhar? Desenvolver jogo nada mais é do que desenvolver software. Então, para isso, a partir do meu concept, eu vou começar a fazer toda a parte de modelagem desse jogo. Esse vídeo aqui, essa série de vídeos, é uma continuação de todos aqueles posts que eu já venho fazendo na minha fanpage lá do Facebook, www.facebook.com/Professor Isidro. O que tem lá? Lá eu tentei escrever uma parte do concept que a gente vai resolver aqui também e poder entender. Então, no fundo, o nosso jogo é um gamezinho que o nosso passarinho, vamos pensar assim, ele tem esse movimento vertical e ao momento que eu clico e seguro o touch da tela, ele sobe. Quando eu solto o touch, ele cai. Se ele atingir os limites superiores ou inferiores da tela, o jogo termina. E se ele colidir com algum obstáculo, ele também termina e mostra a sua pontuação. Esse é o básico do nosso jogo. Tá bom. A partir daí, a gente vai começar a fazer todo o diagrama de classes das entidades envolvidas nesse jogo. Então tá. O nosso jogo, ele tem, por ser uma aplicação Android, ele vai ter uma Activity, que a Activity vai controlar todo o ciclo de vida desse jogo. Então eu posso começar um jogo, uma vez que eu terminei, perdi, ele vai pegar e vai notificar a minha Activity principal que eu terminei esse jogo. Então a minha parte visualizável, ela tem que se comunicar com a Activity. Então já tenho Activity e View no nosso jogo. Depois disso, eu vou ter dentro da View toda a parte lógica que a gente precisa para poder fazer as regras do nosso jogo. Pensando muito claramente, quais os elementos que a gente vai ter aqui? Então, se a gente pegar aqui pela nossa definição do diagrama de classes, a gente vai ter um Game Activity. O Game Activity vai ter todo o ciclo de vida da aplicação. Então, um create, um start, um pause, um stop, um resume, um destroy, um restart. Ok. A partir daí, a gente vai ter uma game screen, que é esse cara que eu estou mexendo aqui. Essa game screen, ele é a nossa view. Então, nessa game screen, a gente vai ter 2 métodos principais. O update, que é a parte onde eu aplico as regras, e o draw, que é a parte que eu desenho. Eu vou ter depois alguns outros métodos auxiliares, é claro, um touch event, um método de inicialização, um método de notificação da activity. Então isso daí a gente vai melhorar aos poucos. Muito bem, o nosso game screen, ele tem um background, que na verdade, por ser um jogo que a gente definiu aqui no concept como sendo um jogo infinito, eu vou ter um único background que ele vai se repetindo. Tá bom, depois disso, esse game screen também terá vários objetos do jogo. E para deixar um pouquinho diferente, eu chamei esses caras de game coisos. Então eu vou ter um monte de coisas no nosso jogo. O que seriam essas coisas? O passarinho que se move é um coiso. O nosso obstáculo é um coiso. Porém, no Flappy Bird eu tenho 2 obstáculos sempre posicionados dessa maneira. Um cano, outro cano. A gente vai mudar um pouquinho isso. Beleza. Se esses canos estão posicionados dessa maneira, como é que eu identifico se o passarinho passou por eles?
Existe uma técnica que a gente usa muito em desenvolvimento de jogos, que são os objetos não desenháveis. Então eu tenho um objeto colidível aqui, seria o cano, o obstáculo, outro objeto colidível aqui, que seria também outro obstáculo, e nesse intervalo eu também tenho um objeto, que aí nesse caso eu chamei de gap. Quando o meu passarinho passar por esse gap, eu vou identificar a colisão, essa colisão não vai interromper o meu jogo, e a partir daí, nessa dinâmica, eu consigo identificar, ok, ele passou por um gap? Passou. Quando ele sair do gap, eu falo, ok, computei mais um ponto. Então a nossa pontuação vai ser baseada no quê? Em todas essas interações que o passarinho faz colidindo com o gap. Fora isso, o que eu vou ter? Vou ter um game parameter singleton, que eu preciso de alguns ajustes globais, por exemplo, a orientação, se é portrait ou landscape, ou seja, eu vou jogar com o meu joguinho assim, eu vou jogar com o meu joguinho assim, beleza. Eu vou ter que ter parâmetros da tela, porque uma característica fundamental em jogos para Android é o seguinte: qual a variedade de tamanhos e resoluções de telas que a gente tem para dispositivos Android? É um negócio fora do comum. Então tá bom. Se eu quero ter um jogo que se adeque a várias resoluções de telas, então eu vou ter que começar a fazer algumas coisas. Primeiro, eu vou trabalhar com diferentes imagens em diferentes tamanhos, eu posso sobrecarregar esse carinha. Segundo, eu posso trabalhar, e isso é uma das coisas mais importantes e uma das técnicas mais utilizadas, numa configuração padrão. Então eu vou ter a minha configuração padrão e a partir da característica da tela dos meus dispositivos eu vou rasterizar essa figura. O que é rasterizar? Eu vou pegar e vou esticar ou comprimir de acordo com o tamanho da tela para que o meu jogo e as minhas imagens se adaptem aos padrões de tela existentes. Então, para alguns celulares, esse jogo vai ter uma cara muito pixel art, beleza, mas para outros celulares, ele pode ter uma ideia mais próxima aí do 16, 32 bits. Então vai depender um pouco do tamanho da sua tela, porque haverá distorções e a gente vai trabalhar com isso, e a partir daí a gente vai começar a desenhar todos os nossos personagens baseados nessa resolução padrão. Tá bom, fora isso a gente vai ter um método estático detect collision que vai retornar true ou false e a partir daí, é começar a brincar. Onde que a gente começa? A gente vai começar com o seguinte ponto. Eu quero fazer esse jogo passo a passo. Então, primeira coisa que eu tenho que controlar nesse jogo, a minha animação e como que essa animação ela é implementada. Então, primeiro ponto, a gente precisa ter uma activity que tenha uma view que seja autodesenhável. Se eu tenho uma view que seja autodesenhável, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é: vamos precisar de multithread. Então tá bom, é isso que a gente vai começar. Então, pensando do ponto de vista prático, vamos já começar a pôr a mão na massa aqui. Então a nossa intenção em pôr a mão na massa é criar o nosso Flappy Firebird. Então eu vou criar um novo projeto Android. Então vem aqui, File, Android Application Project, vou chamar de Flappy Firebird. Beleza, eu vou colocar aqui um br.com professor Isidro Flappy Firebird e eu vou definir algumas coisas. Qual o mínimo, qual o target e qual o tipo de compilação que eu quero para minha API. Eu vou especificar uma das menores APIs que eu tenho disponíveis no mercado, que é a API 8, que é a versão Android 2.2. Para quê? Para que eu possa fazer um jogo compatível com uma gama de dispositivos muito grande. Então, quando eu penso em Android 2.2, eu estou falando, os recursos que a plataforma me fornecem são poucos. Então, muita coisa eu tenho que fazer na mão, verdade. Só que eu vou conseguir rodar esse jogo em praticamente qualquer dispositivo. Então, esse é o nosso ponto. Então, eu vou criar aqui o meu joguinho, beleza. Vou criar uma activity sendo vazia, beleza. Vou chamar de Game Activity, beleza, e aí, finish, fechou.
Legal, lindo, bonito, maravilhoso. Eu não vou precisar desse On-Create Options menu, então por isso eu vou apagá-lo. E aí eu vou começar a brincar com ideias de trabalhar com o meu jogo. Essa view XML, Isidoro, e o que eu faço com essa view XML aqui? Por enquanto, vamos deixar ela guardada, a gente vai usá-la depois, calma. Mas isso pra gente não é um importante agora. O que a gente precisa ter? Então, esse cara aqui cai fora, porque eu não vou usar o XML como minha view principal, e eu vou criar minha própria view. Como que eu crio minha própria view? Eu vou chamar a minha view, vou criar uma nova classe, New Class, e eu vou chamar de Game Scenario. Se eu não me engano, é Game Scenario, Game Screen, igual ao que a gente deixou lá no nosso diagrama de classe. Game Screen, beleza? Beleza. Esse cara aqui, obviamente, Extends View, e aí é do Android View, né? Eu vou vir aqui, então, e importar, e ele vai me exigir um Game Screen, onde eu passo o Context CTX. Beleza, lindo, bonito, maravilhoso. Ctrl Shift O para ele poder colocar todo mundo aqui. E aí, o que eu faço? Super CTX. CTX está aqui, está na mão, o nosso construtor está pronto, ele não vai mais dar erro. O que esse Game Screen vai ter? No fundo, Public Void Update, está aqui, esse é o cara que a gente vai aplicar as regras. E a gente vai ter um Public, na verdade é um Protected Void On Draw Canvas. Por que isso? Porque no fundo esse cara aqui, ele vai ser o nosso método próprio da view que faz o desenho. Eu vou inserir um terceiro método aqui, que é o init. O init ele vai fazer as minhas configurações iniciais. Então, só para eu poder ter o que aqui? Então eu vou alterar lá no meu Game Screen, eu vou criar mais um carinha aqui, que é o init, para a gente poder deixar isso documentado. Beleza? Fechou aqui por enquanto. Tá bom, onde eu quero chegar com esses caras aqui? Percebam que eu não estou falando de arte por enquanto. Eu quero pensar na mecânica única e exclusivamente. A minha view, ela também tem que ser um elemento autossuficiente para poder se redesenhar. Então eu vou precisar fazer o quê? Fazer com que essa minha view seja uma thread. Então ele vai pegar Runnable. Implements Runnable e tá tudo beleza. Só que aqui ele vai reclamar de um método run que não existe. Então public void run, tá aqui. Fechou, lindo. Qual que é a minha intenção aqui? Para eu fazer essa animação, eu vou fazer uma coisinha muito básica, que é o quê? Private Boolean Update, ou seja, eu quero ver se ele continua fazendo update ou não, e vou criar um i, um número. O que eu quero fazer nessa minha animação? Verificar se essa animação ela é, vamos dizer assim, refreshable, ou seja, se ela está realizando realmente o refresh da tela. Então meu i vale 0, meu update no meu init, vamos colocar tudo isso aqui no init, então no meu supper eu vou chamar o init, está aqui, ó, init, está aqui, beleza? Não sei se vocês notaram que o logcat está fazendo umas besteirinhas aqui que são coisas do controle do meu emulador Android, mas depois a gente vai ver isso. Então meu i aqui recebe 0, beleza, e meu update recebe true, ou seja, ele sempre vai fazer update. Então, se update está aqui, o que eu faço? Se update e mais. Só isso. E no meu draw, eu vou precisar fazer um desenho aqui. Então, para fazer um desenho do meu i, eu vou precisar fazer um private paint. Está aqui. Eu vou precisar de uma palheta, porque em Android a gente precisa de duas coisas para poder desenhar. Uma tela, que é esse canvas, e uma palheta, que é o paint. Então, paint recebe new paint, está aqui. Beleza. E no meu init eu vou falar, meu, paint set color black. Então, paint set color.black. Tá aqui. Fechou, legal. Então eu vou colocar aqui, fazer as importações. E aí o que eu faço aqui no OnDraw? Então eu vou fazer o canvas.draw text valor do i. Então vamos lá, valor do i igual a mais i, tá aqui. Qual é a posição x, qual a posição y desse cara aqui? Posição x, vou colocar um valor
genérico aqui 50, posição Y 100. E qual é a minha configuração de cores? A do Paint, tá aqui, fechou. E aí ele vai fazer isso, tá bom. Só que eu ainda não coloquei a lógica de quando ele deve fazer o loop do jogo. O loop do jogo tá aqui, ó, nesse run. Esse run vai ter que fazer o seguinte, while true. Ou seja, eu vou fazer um loop infinito. Ah, Isidro, mas tem que ser loop infinito? Não. O que eu estou fazendo aqui é um jogo que nos permita criar um mínimo de condições para a gente fazer o nosso, a nossa mecânica do jogo. Lógico que tudo isso que eu estou mostrando para vocês pode e deve ser muito melhorado. Tá bom? Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Dentro desse cara aqui, ó, try, catch, exception e, beleza. E aí, para eu fazer essa exceção, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método update, tá aqui. E eu vou chamar o draw. Qual que é o draw? Na verdade, esse onDraw aqui, ele não é chamado. Ele é um método callback, ou seja, a infraestrutura do Android chama ele sozinho. Então eu vou chamar um método chamado postInvalidate. O que é isso? O postInvalidate, ele invalida a view atual e manda, invoca, força a invocação do draw. Beleza, e aí eu vou fazer o seguinte, thread, sleep, um tempo qualquer. E esse tempo ele tem que ser muito bem medido. Por quê? Porque a intenção é, a gente precisa desenhar esses caras e fazer a aplicação das regras num certo número de vezes por segundo. Tá bom, quantas vezes? O ideal são em torno de 25 vezes por segundo, para a gente poder ter uma ilusão uma impressão de ilusão de ótica. Então, se a gente fizer um cálculo mais ou menos aqui porco, a gente vai chegar num número próximo a 40 milissegundos de espera para ele poder aplicar as regras, desenhar e esperar. Só que eu estou anotando esses dois caras aqui como sendo tempos zero. Tanto o update quanto o postInvalidate, que chama o draw, isso daqui para mim está gerando tempo zero. Então eu espero 40 milissegundos para poder, vamos dizer assim, segurar a onda e ele fazer toda a atualização da tela numa boa. Eu vou colocar um valor inicial aqui, 50 milissegundos, ponto. Depois a gente vai regular isso e a gente pode depois até fazer uma discussão em cima disso, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito, que é uma boa prática, é colocar uma tag e identificar qual é o módulo que eu trabalho a cada momento. Então, eu vou chamar essa tag aqui, ó, de GameScreen. Tag igual a GameScreen. Tá aqui. Por quê? Porque se nesse caso aqui, vou colocar até como final para ele não mudar, tá aqui, final string tag, beleza, tal. E aí se der alguma zebra, log.d, passando essa tag, ó, erro no loop do jogo. Erro no loop do jogo. Pronto. Então eu já sei pelo menos onde identificar qual vai ser a treta. Ele reclama que o logd não existe, manda incluir aqui e fechou. Então, esse é o nosso cara. Então, em tese, a nossa GameScreen, ela consegue se autodesenhar e auto-invalidar. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que ter, então, aqui uma GameScreen declarada. Então, private GameScreen, tá aqui. E a minha GameScreen aqui, eu vou começar a brincar com esse cara aqui, ó. GameScreen recebe new GameScreen passando a própria activity e eu vou precisar ter uma thread. Então eu vou dar um set content view, tá aqui, GameScreen, beleza? Só que eu vou precisar fazer a thread brincar. Thread T recebe new thread passando a minha GameScreen e aí T.start. Esse código bobo aqui, em tese, deveria ser suficiente para fazer o nosso cara rodar de boa. Vamos ver se ele roda, sim ou não? Vamos lá, run as. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Flappy Firebird, run as Android application. Fogo na bomba, ai. Vamos ver, logcat. Ops, deu um pau aqui que eu fiz aqui de besteira. Isso é legal. O bom da gente fazer tudo meio que ao vivo e a cores, a gente vai fazer muitas coisas legais.
Onde que eu tô? No init. Ô, animal. Cadê o init? É lógico. Mula. Eu chamo o paint antes do um animal. Beleza, vai. Pronto. Muito bem, lindo. Pá. Então ele vai fazer o launching do Flap Firebird. E a ideia é ele ficar, e aqui, ó. Fechou. Então o nosso propósito de animação tá beleza.